senhoras e senhores do Brasil e do mundo. Estamos aqui mais uma vez para essa 10ª noite de palestras virtuais em tributo a Maria Firmina dos Reis, a Rosa de Jericó, a primeira romancista do Brasil. Essa palestra constitui uma dentre várias atividades programadas até o mês de novembro para homenagear a Rosa de Jericó. Lembramos que essas palestras têm como promotores a Academia Ludovicense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, o Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães, Casa de Maria Firmina dos Reis, a Academia João Lisboense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis, o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e a Sociedade de Cultura Latina do Brasil. É importante também esclarecer que essa atividade faz parte de um projeto do bicentenário de Maria Firmina dos Reis, a Rosa de Jericó, com muitas atividades diferenciadas para que o público possa conhecer melhor a nossa primeira romancista do Brasil. Esse projeto conta com importantes parcerias, dentre elas o Instituto Cultivo Suíça Brasil e o artista digital generalista Vaniel Jorge Silva, e outras importantes instituições de esfera governamental e privada do Estado do Maranhão. Hoje, nessa 10ª palestra, teremos a professora Elisandra Ribeiro, Ana Liz, conhecida assim, como mediadora. As palestrantes Bernardina Salustio, conhecida assim, e a professora doutora Algemira de Macedo Mendes. E vocês irão ouvir as biografias das palestrantes através do Vaniel aqui em seguida. Ana Liz é de Santa Luzia, Maranhão. Poeta, cronista e professora. Tem participação em várias antologias lançadas no Brasil e em diversos outros países, além de já ter publicado 8 livros solos. Organizou 2 antologias com obras de 25 escritoras maranhenses. Ao longo de sua trajetória, recebeu vários prêmios de literatura de entidades relevantes no campo literário no Brasil e em outros países. Boa noite a todos e a todas. Inicio a mediação desta palestra, agradecendo pela oportunidade de participar deste projeto em homenagem a Maria Firmina dos Reis, alusivo ao seu bicentenário. Agradeço a Dileci Adler pelo convite, a Valquíria Imperiano pela acolhida. Hoje teremos 2 relevantes palestras sobre a escritora maranhense Maria Firmina dos Reis, que por quase 2 séculos foi apagada da história literária e que, graças a pesquisadores como Nascimento Moraes Filho, Dileci Adler e tantos outros, vem sendo estudada, conhecida e reconhecida. Uma voz que não pode ser calada. Por isso, hoje, dando continuidade às palestras virtuais, teremos, neste primeiro momento, a palestra de 20 minutos, Literatura como Espaço de Liberdade, com a escritora Diná Salustio, da Academia Cabo-Verdiana de Letras. Antes, nós vamos ouvir a sua biografia e depois o espaço é todo seu. Diná, seja bem-vinda, sinta-se acolhida. Natural de Cabo Verde, Diná Salustio é prosadora, ensaísta e poeta. Autora de grandes romances como A Louca de Serrano, Filhas do Vento, Vera ao Mar e outros. Autora de contos como Mornas Eram as Noites, distinguido como um clássico da literatura cabo-verdiana em 2021. Membro fundador da Associação de Escritores Cabo-Verdianos, da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, da Academia Cabo-Verdiana de Letras, membro da Academia Sergipana de Letras, Brasil, da Academia Ludovicense de Letras, presidente honorário da Sociedade da Cultura Latina Brasileira em Cabo Verde.
As minhas saudações. Sou a Dina Salústio de Cabo Verde e em nome da Academia Cabo-Verdiana de Letras, e é meu nome pessoal, agradeço a organização destes eventos em homenagem à escritora Maria Firmina dos Reis, esta oportunidade de participar em nome das escritoras cabo-verdianas. Agradeço à professora, amiga e confrade Dilercy Adler, que nos fez o amável convite. É um prazer muito grande encontrar gente conhecida e novas gentes, trocar experiências e, se calhar, e sobretudo, trocar as nossas emoções de vida, emoções de escrita e de estar. É um prazer construir a esperança com todas e com todos que acreditam que a liberdade é o maior bem da humanidade. Igualmente, o Brasil está de parabéns pelo aniversário, também 200 anos, e os votos que fazemos, os votos que sinceramente fazemos, é para que a justiça e a compaixão sejam valores que impeçam parte do seu povo de ver suas vidas e direitos desprezados. Igualmente, o Brasil está de parabéns pelo aniversário, também 200 anos da sua independência, e o que nós fazemos, que nós desejamos, é que a justiça e a compaixão sejam valores que impeçam parte do seu povo de ver suas vidas e seus direitos desprezados. Maria Firmina está sendo homenageada por ser a primeira romancista do Brasil. Sem dúvida é um feito, sem dúvida é um acontecimento. Mas o que eu vou dizer aos meus leitores mais jovens, quando me encontrar com eles nas escolas, em outros espaços, o que vou falar é da garra, da força, da irreverência desta jovem, capaz de derrubar obstáculos que socialmente e legalmente a impediam do direito de ser livre e, sobretudo, o direito de ser igual. O que eu vou dizer aos meus leitores mais jovens é que neste mundo, no nosso mundo, aqui ao lado, quem sabe alguém que eles conheçam, ainda tem a sua liberdade diminuída, ignorada, coartada. Crianças que não vão à escola ou que desistem, crianças que trabalham para viver, crianças que não têm alimentação suficiente, que não têm cuidados apropriados, que têm famílias inseguras e frágeis. O que vou dizer aos meus jovens estudantes é que ainda há meninas em alguns países que não podem estudar, são proibidas de estudar, não podem trabalhar, mulheres que não podem trabalhar, e que uma grande parte de mulheres do nosso mundo ainda não tem voz. É por isso que participo desta homenagem à Maria Firmina dos Reis, à sua coragem, ao seu poder e à sua escrita. Hoje, com o tema A Escrita é um espaço de liberdade. Quando me pedem uma definição para a escrita literária, é disso que nós estamos a falar, eu costumo dizer que para mim a escrita é o exercício de um direito num espaço de liberdade que eu conquistei. E começo por dizer que para mim escrita é edição. De facto, eu só sei que alguém escreve e faz literatura se publicar, se der aos leitores a oportunidade de o ler. Portanto, não me estou a referir aos milhões de textos e poemas provavelmente belos, provavelmente únicos, que se encontram ainda em gavetas ou intenções. Eu defendo a edição, defendo a publicação para se conhecer o pensamento do outro. Olhando em retrospectiva as várias literaturas ou os vários clássicos do mundo, vê-se claramente que a escrita, como o ensino, era um privilégio dos homens das classes dominantes. No caso das mulheres, mesmo dentro desses grupos, desses círculos, apenas o básico era permitido ou tolerado,
sendo que a escrita, no caso das mulheres, era considerado um aferro, um divertimento excêntrico e pouco recomendável, muitas vezes um ato de libertinagem. Mas felizmente para nós, para o mundo, as coisas mudaram, ou pelo menos estão a mudar. Mas, no entanto, os pobres, os excluídos, os marginalizados, na maioria mulheres, continuam sem acesso à produção da escrita, sem acesso à edição do seu pensamento. Falando um bocadinho da escrita literária em Cabo Verde, eu quero dizer que a escrita começa em Cabo Verde quando chega a imprensa à colónia em 1842, mas afirma-se em 1862. A literatura de 1862 até 1936, produzida sempre por homens, teve o nome de nativismo. Depois, e identifica-se com o romantismo da época. A partir de 1936, quando há a ruptura do cânon literário, surge um novo pensamento na literatura, o neorrealismo, com a revista literária A Claridade. Este período claridoso, é o período áureo da nossa literatura, a nossa principal referência, o período da modernidade. É uma literatura virada para as ilhas, para a terra, e já com as marcas identitárias de Cabo Verde. Mas a mulher não consta desse tempo. Com novas bases da análise da coisa literária e até outros interesses, vários estudiosos, e sobretudo estudiosos nacionais, tentam organizar a nossa literatura em novos modos, inclusivamente o reconhecimento de outras fases da nossa escrita, entre eles, e consensual, o período contemporâneo da literatura. Eu, como não sou investigadora da coisa literária, nem tenho nenhum compromisso com a ciência, eu costumo dizer que há dois grandes períodos na literatura cabo-verdiana. Um período que vai de 1962 a 1975, mais ou menos, tempo da nossa independência, um longo período de mais de 150 anos, o período em que a mulher não escreveu, um segundo período que começa com a nossa independência, até agora, o período em que a mulher produziu pensamento, produziu a sua escrita. Isso porque, no primeiro período, apesar das diferentes classificações que tem havido constantemente, as mulheres não têm nome na capa dos livros. Elas não fazem história, não mostram o seu pensamento, não editam. E eu acho que a não participação da mulher na edição em Cabo Verde, durante esse tempo, foi o resultado de uma posição premeditada, da mesma forma que acontecia a nível mundial, já que a palavra foi sempre usada como ferramenta pelos que detêm o poder. E escrita é sobretudo palavra. A mulher não escrevia. Também podemos dizer que em resultado de não se ouvir o seu pensamento, ela ficou diminuída. Aliás, o objetivo dos poderosos, dos ditadores, que têm medo da palavra. Em Cabo Verde, quando nós mulheres começamos a escrever, nós não encontramos modelos de escrita para seguir, livros que nos inspirassem. Também não encontramos ideias, causas, sequer nomes que referissem às mulheres nossas ancestrais da África ou da Europa. Não tivemos vozes das nossas antepassadas que nos inspirassem modelos. Havia uma incerteza total sobre a leitura e o leitor.
depois da independência, isto em relação às mulheres. Valia-nos e vale-nos ainda a literatura importada. O silenciamento das mulheres, ditado pelos regimes e reforçado até o limite pelas gentes cultas da ilha, inclusive aos escritores claridosos, não nos deu bases para a partida, alargando o poder e as linhas de dominação dos homens. A literatura que eles faziam era sempre mais pensada, era sempre melhor, mais recomendada. Mas ainda em defesa da definição que dei sobre a escrita, devo referir que o registro das ideias, em modo literário, utiliza para a sua realização dois marcos absolutos de liberdade: o pensamento e a palavra. São duas características indomáveis. Pela particularidade desses elementos, sabemos o quanto os que ainda pretendem ser os donos da fala fizeram para silenciar os que poderiam constituir adversários ou simplesmente candidatos ao poder, candidatos a essa liberdade. Seja pelo impedimento ao conhecimento, à formação, à educação, o acesso aos debates, a marginalização dessas parcelas da população onde as mulheres foram de forma extrema excluídas do poder e seus caminhos. Porque em Cabo Verde a escrita das mulheres começa com a libertação da colónia e com muito esforço e empenho de cada uma de nós, eu digo que a escrita é um espaço de liberdade que nós conquistamos, não nos foi oferecido. A literatura é um espaço de liberdade para quem escreve, quem cria situações, quem inventa cenários, conflitos, personagens, quem mostra a realidade, quem mostra a sociedade, mas também é um espaço de liberdade para o leitor, que por sua vez recria e a seu modo renova, resolve, dá novos rumos aos conflitos, pensa e reconstrói. A literatura é um espaço de liberdade, sim, porque dá novas dimensões às situações, aos espaços físicos, aos afetos, às sensações, dá novos limites e cria novas liberdades. A literatura é justiceira, repõe o direito e os direitos. Mas também a literatura pode ser cruel, reproduzindo a humanidade no seu pior e exagerando o que é uma das características da literatura, para levar ao limite, para atrair e fixar o leitor. Não nos esqueçamos de que o que é bom para determinado grupo ou indivíduo pode ser absolutamente oposto para outros. Mas então os jovens podem me perguntar: como é que fica o belo, o bem conseguido, a elegância, a composição maravilhosa, quando as ideias são por nós condenadas e não são por nós defendidas? Eu, como escritora, não sei, não tenho uma resposta, somente que eu não queria esse livro para mim ou para os meus. Como é que as mulheres se afirmam na escrita em Cabo Verde independente? Como é que ganharam força de um momento para o outro para se afirmarem como escritoras? As mulheres que viviam em Cabo Verde e editaram pela primeira vez surgem numa época fértil do orgulho nacional. Pela primeira vez éramos donas ou queríamos ser donas do nosso destino humano e político. Toda a gente queria contribuir para a construção do país. E embora a literatura não estivesse com prioridade, a palavra era importante. O pensamento fazia-se pensando, fazia-se falando, fazia-se debatendo, fazia-se discutindo. Nessa altura, a mulher viu-se confrontada com o desafio de como dizer o que sabia, o que sentia, o que pensava ou desejava, enfim, algo que lhe interessasse dizer e interessasse ser ouvido. A ideia da independência fez despontar na mulher o direito da fala.
Aqui eu devo dizer que há 3 escritoras que tenho que me referir, porque elas, embora tenham editado depois da independência, elas apareceram em determinados segmentos por algumas vezes. Eu quero referir a Yolanda Morazo, que em 1961 foi inscrita numa antologia feita por Jaime Figueiredo, em 1961, aparece com um poema, depois nunca mais volta a aparecer. Em 1944, a Orlando Mariles, a nossa referência de contista, a grande Orlando Mariles, aparece com um artigo, não com um conto, aparece com um artigo na revista Certeza, é a única mulher nessa revista. E a Margarida Mascarenhas, também uma querida contista, muito completa, que já não está entre nós como as outras, que aparece na revista, no Boletim Cultural de Cabo Verde, isso em 1960 e poucos, 62, 59, 62. Portanto, são essas 3 mulheres que publicaram, uma publicou um artigo, um poema, outro publicou um conto. Isso é para ver a ideia da presença da mulher na literatura nesses muito mais de 150 anos de escrita. Eu volto ao meu tema, depois de fazer esse esclarecimento, para que a verdade seja reposta. Eu quero dizer que contribuíram para a nossa escrita todas as repercussões das vitórias que se ia conseguindo, concretamente influenciadas pelos movimentos de libertação da mulher, como o feminismo e outros, pelo mundo inteiro, e pelas orientações defendidas pelas organizações internacionais. Nesse tempo, a gente não falava em igualdade, não se falava em equidade nem em género, ainda não. Falava-se em homem e mulher, falava-se em emancipação, promoção da mulher e abordagens semelhantes, seguindo ainda a filosofia das Nações Unidas ao tempo. Nós falávamos muito do corpo da mulher enquanto mãe, no sofrimento da mulher, na saúde da mulher. Não se falava em literatura, toda a gente praticava a alfabetização, os adultos iam às aulas de alfabetização, quer dizer, era a sociedade construindo o país. E o que nós fizemos, nós que falávamos na rádio, ainda não escrevíamos, mas falávamos na rádio, ou tínhamos colunas nos jornais, nós usávamos essa atividade das pessoas, essa vontade, esse pensamento, esse engajamento, usávamos essa presença da mulher, essa voz da mulher em diversas áreas para falar em termos literários, que depois eram difundidos. O que eu quero dizer é que não houve somente um projeto em que a fala era valorizada. A experiência juntava-se à voz na escrita e reproduzimos o resultado. Juntamente com a fala estavam os direitos e o seu reconhecimento. Portanto, a nossa literatura começa como uma literatura, não de panfleto, mas uma literatura utilitária. A mulher, nesse tempo, era a parte mais importante do país que nós, mulheres, queríamos construir. E necessariamente cresceu. Deu-se oportunidade ao ponto de vista da mulher, à sua visão do mundo, à dor, ao sonho, à justiça. Deu-se oportunidade ao reconhecimento da participação das mulheres na logística da construção do país. A dororidade nos uniu, dores antigas, do princípio de nós, mas também dores do cotidiano, que nos lembravam as nossas irmãs, dores das imigrantes forçadas, das enterradas fora do tempo normal de vida, das chefes de família empobrecidas, dores das injustiças, dos desafios, das mães incompletas, sem idade, sem meios de sobrevivência, sem trabalho, com déficit de quase tudo. Não se falava em literatura, falava-se na mulher. A mulher foi ganhando o direito à palavra, muitas vezes de forma tímida, aliás, normalmente de forma tímida, mas depois, em crescendo, aprendemos a colocar as nossas verdades, a ser donas das nossas opiniões, da nossa fala. Levou algum tempo,
como levou algum tempo, até se perder a vergonha de ser igual. Ainda hoje, não nos encaixamos totalmente nesse poder e nesse lugar. De facto, ainda hoje, existe um peso enorme sobre a mulher e ela precisa de resolver milhares de situações até se assumir de direito e por completo, e até assumir por direito e por completo o lugar e a fala. As mulheres estão aprendendo a ser mulheres. Aprendemos todos os dias a ser livres. Aprendemos com a escrita o direito da liberdade. Hoje continuamos a desenvolver experiências e conhecimentos, de modo a ocuparmos o nosso lugar sem demasiados medos e, sobretudo, sem constantes questionamentos. As mulheres estão sempre a questionar o seu lugar, a sua fala. Nós não precisamos de questionar o nosso desempenho e a sua oportunidade. A literatura ficou mais rica, por isso é que eu disse que há 2 períodos diferentes de literatura em Cabo Verde. Um em que a mulher não escreve e outro em que a mulher escreve. Com a escrita das mulheres, a literatura ficou mais rica, mais humana, mais verdadeira. Quando as mulheres começam a escrever, a dar opinião, a fazer opinião, a mostrar o seu íntimo. Há uma nova palavra nos céus do país. A liberdade ficou mais desenhada. O ambiente estava apaixonado pela palavra. E os homens tentaram assambarcar este tempo. As mulheres queriam o próximo momento, queriam o próximo discurso, e avançaram para ele, e nós conseguimos. O que é que as mulheres escrevem? Na escrita, as mulheres envolvem-se e denunciam. Há novas causas e também há poesia. Hoje as mulheres escrevem em Cabo Verde sobre o homem e sobre a mulher, do ponto de vista da mulher e sempre ou quase sempre a mulher como protagonista. Estabelecem uma conversa com o passado e o presente e uma expectativa de futuro. Escrevem sobre a identidade, a história, a memória, as raízes, na perspectiva da mulher. Escrevem sobre os problemas, a violência, as arbitrariedades, os desvios e os crimes que atingem a sociedade e os cidadãos, e particularmente as mulheres e o mundo, com uma violência contra a democracia, contra as crianças, contra os mais fracos. A partir do momento em que as mulheres começam a produzir, ficou mais claro o silêncio que se fez ao longo dos tempos sobre ela. Sem dúvida, o silenciamento feito sobre a sua pessoa, ao longo dos séculos, que a reduziu a um ser sem memória. Agradecemos a exímia palestra de Dina Salúcio, deixando fragmentos do verso de Maria Firmina dos Reis. Canta, poeta, liberdade, canta, ó sim, poeta, liberdade e glória, toma por timbre e viverás na história. Maria Firmina dos Reis, uma mulher além do seu tempo. Dentre suas publicações, o romance Úrsula, livro revolucionário para o seu tempo, configura como o primeiro romance abolicionista de autoria feminina da língua portuguesa. E possivelmente o primeiro romance publicado por uma mulher negra em toda a América Latina. E para falar sobre a temática anti-escravagista e identitária de Maria Firmina dos Reis, convidamos a professora doutora Algemira de Macedo Mendes, da UEMA, UESP e CNPq, para uma palestra de 20 minutos, cujo tema é a poética anti-escravagista e a escrita identitária em Cantos à Beira-Mar, de Maria Firmina dos Reis. Antes ouviremos a sua biografia e depois a palavra é sua, doutora Algemira Macedo. Seja bem-vinda e sinta-se acolhida. Professora doutora Algemira de Macedo Mendes. Possui graduação em licenciatura plena em letras pela Universidade Estadual do Piauí, mestrado em teoria literária pela Universidade Federal de Pernambuco,
doutorado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com estágio de doutorado sanduíche em Coimbra, Portugal. Realizou estágios de pós-doutorado na Universidade de Lisboa em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos e a todas. E dizer que é um prazer estar participando dessa homenagem, 200 anos do centenário da Maria Firmina dos Reis, agradecer o convite, o empenho dessa guerreira, né, que incorporou-se para somar, né, da nossa pesquisadora, Valqueira Imperiano, do convite da Dileci, que já vem há um tempo, já trabalhando com a Maria Firmina, o grupo de pesquisadores, integrado ao grupo de pesquisadores, e todos os que, de certa forma, têm contribuído direto e indiretamente para dar visibilidade a essa grande escritora que temos hoje, né? Que de certa forma, podemos dizer que cada dia mais está saindo desse apagamento, desse anonimato em que esteve durante todo esse período. Bem, quando eu sugeri falar de resistência, né, porque a palavra resistência na própria obra da Maria Firmina dos Reis, a palavra resistência na própria vida da mulher Maria Firmina dos Reis, né? Então, resistência é o seu nome. Resistência não é só uma figura de linguagem, não é só uma metáfora. Resistência é a essência do que foi a Maria Firmina, do que é a Maria Firmina através da sua obra. E como não vou me deter muito à questão historiográfica, porque nós já sabemos que ela, a partir da década de 80, com esse resgate histórico, né, capitaneado pelo Nascimento de Moraes, né, Horácio de Almeida, e que, através do livro Fragmento de uma Vida, do Nascimento de Moraes, que também agora está comemorando, né, o centenário, e sendo reeditado, foi que começamos a ter um material para que, se hoje chegássemos ao que estamos em termos de pesquisa, né? Claro que avançamos, né, com outros trabalhos, mas esse material do Nascimento de Moraes, podemos dizer que é um material basilar, né? E, sem acoplado a isso, os trabalhos do prefácio, do Horácio, né, do Charles Martin, e fora as várias contribuições que nós temos em artigos, em teses, né, no Brasil. Então, nós tivemos, assim, uma certa divulgação, um silêncio durante mais de 100 anos, né, e da década de 80, nós tivemos, assim, quando Josué Montello publica aquele artigo no Jornal do Brasil, né, sobre a primeira escritora maranhense brasileira a escrever um romance, e foi aquele boom. E aí, não, a primeira escritora latino-americana, a primeira escritora, não, a primeira, essa primazia, não interessa, até eu coloco na minha tese, que não interessa que a primazia, o importante é que o lugar da Maria Firmina, dentro da história, ele foi conquistado, ela cravou, não é? Então, ela pode ser tida como a primeira romancista latino-americana afrodescendente, a primeira romancista afrodescendente, e isso é um mérito que jamais vai ser tirado, né? Então, Maria Firmina, ela estava aqui no século XIX, falando, por exemplo, dando voz aos seres escravizados, assim como a gente pode perceber que mulheres como, por exemplo, a Sojourner Truth, né, estava em 1851
por exemplo, uma conferência em Ohio, né, nos Estados Unidos, discursando, não é? E eu não sou mulher, justamente mostrando a importância desse ser mulher negra e desse ser mulher enquanto ser reconhecida enquanto mulher negra e de ser valorizada e de ser sujeito, e que foi isso que a Maria Firmina estava, enquanto que havia esse apagamento na literatura brasileira de então, as personagens negras tidas como estereótipos, né, como objetos, os próprios seus contemporâneos, como a gente já cita em Joaquim Manuel de Macedo, Bernardo Guimarães, dentre outros, né, vão colocar os personagens negros como estereótipo. A Maria Firmina coloca esses personagens como sujeitos, né? Então, essa questão de valorização desse ser que contribui para essa identidade nacional. Então, isso fez parte desse projeto político identitário da Maria Firmina, né? Nesse projeto de construção de uma nação, existiu não só, não é, o branco português, mas esse negro estava ali construindo, e assim como em Gupeva também ela coloca. E nós vamos ver que, na sua poesia, então, assim, nós vamos ver que a obra da Maria Firmina é uma obra matizada de romantismo, é uma obra matizada de, por exemplo, a gente pode perceber até de um parnasianismo em Cansa Beira-Mar, ou até mesmo de um simbolismo em Canto Saber Amar, não é? Nós já estamos saindo de um romantismo, e ela já está bem na terceira fase, se podemos dizer, que quando ela faz essa obra de escravagista, e se a gente for pegar esse modelo, ela está dentro da história da literatura como nessa fase condoreira, né, nessa fase social, essa fase do Victor Hugo, que a gente sempre associa essa fase social, e que coloca o Castro Alves, né, como esse poeta dos escravos, por sua obra de escravo, enquanto que a Maria Firmina, nem reconhecida como escritora, foi, né? Enquanto que ela já defendia, já dava voz a esse ser escravizado, né? Então, a gente pode dizer que ela é colocada dentro dessa, didaticamente, nessa fase digamos assim, do terceiro momento. E esse terceiro momento, nós já estamos, cronologicamente, já saindo para o realismo. Então, assim, é uma obra onde ela vai matizar aspectos sociais, né, com os aspectos subjetivistas do romantismo, que a gente vê que, em princípio, pode ser entendida como uma obra açucarada, como estilo ultra-romântico, mas, ao mesmo tempo, nós vamos encontrar elementos contemporâneos, né, que revelam uma veia abolicionista articulada, não é, com todo esse contexto social. Não é? Isso a gente não percebe em outros autores, e nem também autores da história da literatura brasileira, como Silvio Romero, como Wilson Martins, não é? E até mesmo contemporâneos seus e conterrâneos, como César Augusto Marques, né, que escrevem um autor maranhense, né, autor do Instituto do Dicionário Histórico Geográfico da província do Maranhão, a deixa de fora, né? Então, ela realmente foi, como foi dito no início da apresentação, ela esteve apagada, né? E é nesse momento que a gente traz essa leitura da Maria Firmina, da obra da Maria Firmina, com essa ressignificação, não é? Com esse propósito de mostrar que a obra dela ela está para além. Quando a gente fala hoje nesses aspectos da decolonialidade, né, de desconstrução desse decolonialismo, entendeu? A gente fica, mas como que Maria Firmina pensava nisso? Não, ela não estava pensando nisso. O seu texto já sugere isso, porque ela já estava desagregando, ela já estava tirando, ela já estava sugerindo, né, ela já estava fazendo com que nós pensássemos enquanto nação e não ligássemos ao pensamento europeu. Quando ela diz, por exemplo, no prefácio de Úrsula,
quando ela coloca que é bastante conhecido, né? Quando ela coloca, primeiro esse prólogo, né? Quando ela fala no mesquinho e humilde livro, é este que vos apresento, leitor. Sei que passará em indiferentismo glacial de uns e riso mofador de outros, e ainda assim dou-lhe a lume. Não é vaidade adquirir nome que me cega, nem amor próprio de autor. Sei que pouco vale este romance, porque é escrito por uma mulher, e uma mulher brasileira de educação acanhada e sem trato da conversação dos homens ilustrados que aconselham, que discutem e que corrigem com instrução misérrima, apenas conhece a língua do seu país e um pouco lida e do seu cabedal intelectual e quase nulo. Quer dizer, a consciência que ela tem, uma feminista, podemos dizer, uma proto-feminismo. Claro que a gente não está dizendo que estamos trabalhando com feminismo lá no século XIX, um proto-feminismo, mas a gente está vendo uma ironia aí, né? Então, nós vamos ver que não é só no aspecto E quando ela traz, por exemplo, no capítulo 9 de Úrsula, a Preta Susana, não é? Não só o nome do capítulo, onde já traz a Preta Susana, o próprio título do capítulo, por exemplo, Úrsula é o nome de uma santa, né? Uma santa que foi canonizada. Eu trago na minha tese, por exemplo, eu trago toda essa simbologia da santa que foi canonizada, que ela está em Colônia, na Alemanha, os seus restos mortais, ela foi perseguida pelos hunos, né? Então ela foi martirizada. Então todo o trajeto da Úrsula, dentro da narrativa, a gente vê que é um lado gótico, um pouco gótico, né, dessa comparação. Mas, pelo outro lado, que está bem próximo da estética do romantismo, mas, pelo outro lado, não era comum, no século XIX, ela colocar a Preta Susana e não colocar o estereótipo da preta gostosa, da preta que seduz, como, em vez de fazer agora, o próprio o Joaquim Manuel de Macedo, colocar, ou então o Antero, não é? O Tule, não é? O escravizado que ele é o que vai fazer um guento para matar o patrão, não é? Uma alma boa, almas gêmeas, que é um outro capítulo, ela vê essa irmandade entre os seres. Então, assim, é uma obra onde já anuncia, então aqui já anuncia essa questão dessa identidade e desse projeto anti-escravagista, assim como o que eu gostaria de frisar aqui na página 96 de Cantos à Beira-Mar, quando ela coloca que esse sentido da religiosidade, que também é uma característica bastante presente no romantismo, né? Mas ela faz muito bem ela mescla muito bem, matiza muito bem essa questão da religiosidade com a questão do social e do nacionalismo, entendeu? Então, quando ela diz assim, o Lazarento, que ela justamente, ela dedica ao meu prezado tio, senhor Martiniano José dos Reis, tributa à amizade. Eu vou ler um pouco, porque é interessante para que a gente conheça o texto, né? É um texto que não é esse livro, Maria Firmina dos Reis, Conza Beira-Mar e Gupeva, que é um outro livro também bastante interessante, Gupeva, que são contos indianistas, que antecede José de Alencar, que ela inova também, não só na obra escravagista, mas na obra indianista, não é? E ela fala o seguinte nesse canto, nesse poema. Lá no marco da estrada solitária, que silêncio não quebra a voz humana, o mísero infeliz, com Deus sozinho, abraça com seu fado endurecido, implacável, mortífero, chorando, geme ferido de aflitiva angústia. Goteja-lhe nele chagas incuráveis, o sangue, a vida, a correr nem sente, porque lá no mais fundo de sua alma, lá nas dobras do peito amargurado, doloroso, pungir de mil desdita,
de duras privações, de longas dores, o mesquinho existir lhe vão minando, agudo espinho de cruenta angústia, penetra-lhe incessante o peito a preço, por contínuo sofrer, úlcera todo. Mas a dor que seus membros enreguela, a dor que não tem prantos que ninguém, a dor que funda, rasga-lhe as entranhas e cava o seu sepulcro, a dor mais agra que o mísero consome em seu desterro, não é ainda assim físicos males, úlceras que destrói, é dor mais lenta, mais cruciante de um viver sozinho, de todo desprezado arbusto triste, que em terra pedregosa habita ermo, enquanto humilde choca, além de serra, as portas, devasando o seio limpo, de móvel de riqueza, de uma cama. Dê um ente a quem triste se socorra. Ele, a fronte apoiada sobre um tronco anoso, carcomido, já sem ramas, que pousa generoso amiga sombra sobre os seus membros de fundir nora. Cruzada sobre o peito as mãos rugosas, sobre o peito dorido. Ai o dia, a noite o pôr do sol, a tempestade. Do raio, o sibilar luzir dos astros. Luz, cerração, ou calma, ou ventania. Orvalho matinal, frio noturno. Encontra no atalaia imóvel muda, fundida no sofrer amargas dores. Que lhes resta na terra? Amargo pranto? No extremo do sofrer mesquinha cova, sumir de triste espessura agreste? Ainda assim exígua sem letreiro, cavada pela mão da caridade, sem cruz, sem lousa, sem recorde um dia, com mágoa ao viajou, que assim se escondem, os despojos mortais de um desgraçado, e só sobre essa campa solitária virão da mata descascadas folhas, rolando, enovelar-se, e o vento rige, sacudir-las e ouso, porque um pranto de coração que ame enterdecido, nascido da saudade, não viria. Rorejar-lhe acampa o corpo inerte. Família, esposa, irmão, filhos, caros que amava com ternura, último elo da cadeia do amor que aprende a vida. Longe desliza seus famosos dias. Coitado, lá ermo de sua vida, evava a amargura. Ele cogita os meios revelos, mas suspende esses loucos desejos. E, desvairado, errante sem descanso ao mesmo dia, fatal derradeiro. É triste vê-lo, medonho espectro gotejando sangue, mais tarde fatigado, esmorecido, receando infeliz estar desagraçado. Com terrível presença, os que esmolam, vai lânguido passo os olhos baixos, escondido no monte escuro e negro, que a noite desdobrou, porém, por sobre a terra, vai mísero abatido, titubeante. Ao casal mais vizinho, o pão amargo, pedido entre os soluços recebendo, e logo volte à desolada estrada, ao tronco arnoso, e reclina e morre. Então, a gente está vendo de quem é que o eu lírico está falando aqui, né? Comparando, né, uma comparação cruel, né, do ser escravizado, né, com o Lázaro da Bíblia, né? As chagas que ele fica após o tronco, a vida, o sofrimento, o que resta a esse ser, né? Então, assim, é nesse momento desse clamor, né, desse choro, dessa consciência, né, dessa consciência social, né, que a gente vê, nossa, como que... E aí a gente vai vendo os poemas, entendeu? Onde, no livro, que a gente vai ter toda essa visão, onde nós vamos encontrar elementos, né? Onde nós vamos ter essa identificação desse discurso anti-escravagista e, ao mesmo tempo, identitário, né? Porque ela pregava enquanto eu lírico no texto, mas enquanto sujeito empírico, né? Enquanto pessoa, também por essa liberdade,
Então, a gente percebe, né, a gente, não só em Úrsula, né, que, por exemplo, quando tem no seu núcleo de personagens escravizados, mas nós percebemos também nos poemas e cantos à beira-mar. Né? Então, nós vamos encontrar imagens, e aí a gente vai ter vários outros exemplos. Então, eu deixo assim o mote, né, para que a gente tenha mais trabalhos, entendeu? Onde as obras dela passam a ser exploradas, né, sobre outros enfoques, né, sobre outras vertentes, né, e, por exemplo, quando a questão da paisagem, a questão da natureza, né, a questão, por exemplo, da ancestralidade, a questão, por exemplo, da vivência, essa comparação da mãe natureza, né, com a vivência do homem, essa simbiose do homem com a natureza, isso também está muito presente. E foi um elemento bastante de um projeto de construção da nação do século XIX, né, e que hoje a gente retoma bastante, né, quando isso também está presente em Gupeva. E é isso. Agradecemos a esclarecedora e envolvente palestra da professora doutora Algemira de Macedo Mendes, com os seguintes versos de Maria Firmina dos Reis. Os crus de sabores que eu sofro são tantos prantos que vivo a chorar, e tanta agonia tão lenta e sentida, que rouba minha vida sem nunca acabar. Agora, cada palestrante terá um tempo de 5 minutos para fazer suas considerações finais. Convidamos a escritora Diná Salústio para fazer suas considerações e, em seguida, a professora doutora Algemira Macedo. E, para terminar, dizemos que a escrita é um espaço de liberdade, porque na literatura, ao contar e ao escrever, conseguimos poderes que ultrapassam todos os limites. E mesmo que tenham pouco tempo, esses poderes são inspiradores. Obrigada. Bem, então, gostaria de deixar aqui minhas considerações finais, um convite, né, a todos e a todas e a todos, né, para ler a obra da Maria Firmina. Hoje nós temos, quando eu comecei a trabalhar a Maria Firmina, em 2000, nós tínhamos o romance Úrsula, estava na 3ª edição. Esse aqui ainda não estava nem editado, que esse aqui era da edição, acho que ele é de 2004, né? Então, quando eu comecei, hoje nós temos mais de 58 edições. Então, Úrsula e a Escrava. Então, eu acho que o importante é ler a obra em si e ver o que a obra oferece, né? Procurar inspiração mesmo na obra. E Cantos à Beira-Mar também, Gupevas, também está à disposição, pode encontrar na internet. E você vai encontrar vários outros teses, né, publicadas, né? Por exemplo, essa aqui é a minha tese, né, publicada, está pela Cultura, está esgotada, mas está sendo reeditada agora. E tem o do Agenor, tem vários outros. Mas, enfim, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, em nome, sim, do grupo pesquisador sobre Maria Firmina, que é grande, cada dia mais aumentando, e mais uma vez esse trabalho incansável da Valquíria Imperiano, através do canal Cultive, né, que está patrocinando, está não só patrocinando, está executando, está planejando, não é? E não só a antologia, né? Também organizando antologia, revista. Então, nunca se teve assim, um projeto tão bem planejado, não é, como em torno da Maria Firmina, como esse agora. Eu acho que os 200 anos, esse bicentenário realmente está valendo a pena, está sendo bem comemorado, muitas ações importantes, né? Agradecer a Dileci pela grande força que ela tem dado,
né? E a todos, né? E a Ana Liz pela brilhante mediação, né? E não poderia deixar de agradecer nosso criador artístico, né, Vanelson, que assim criou a nova logomarca, né, da Maria Firmina, o novo rosto, né, o novo design, a nova porque nós tínhamos esse problema, né, da imagem, né, da escritora do Sul, né, da Julia Bórbara, que era um rosto diferente, e foi criado e vamos ver se essa imagem ela prevalece e que essa do Google ela desapareça, né, que fique essa imagem da certificada do Joanelson. E é isso, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto, e assim, minhas palavras finais é que a escravidão realmente foi uma experiência perversa, né? Que deixou marcas profundas, tanto no interior como no exterior do povo escravizado, e que refletiu muitas vezes em tudo que é extensivo por exemplo, as experiências do dia a dia, né? Não é por nada que se fala tanto no que chamamos hoje, né, desse racismo estruturante, né? Esse racismo não do dia a dia. E aí eu acho que com a iniciativa e com a leitura da Maria Firmina, com a leitura da obra da Maria Firmina, que já lutava contra isso, eu acho que é por aí que a gente vai fazer a nossa parte para ter um mundo mais justo, pelo menos, né? E almas gêmeas, né? Almas puras, né? Pelo menos. É isso. Obrigada. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Muito obrigada por nos assistir, nos acompanhar nesse grandioso evento do bicentenário de Maria Firmina dos Reis, uma mulher além do seu tempo, uma mulher que precisa ser estudada, pesquisada, conhecida, fazer parte do nosso repertório literário. Agradeço pela oportunidade de mediar 2 importantes palestras sobre essa mulher. Agradeço Valquíria Imperiano, agradeço Dilessi Adler, agradeço Dina Salúcio e a professora doutora Algemira Mendes. Muito obrigada, boa noite. José Neres, de São Luís do Maranhão. Olha só, ganhou 2 livros, de Nascimento Moraes e Nascimento Moraes Filho, e vai receber em casa. Próximo sorteio. Antologia Valquírias visitam o Brasil. 77 autores escrevem sobre mulheres guerreiras, corajosas e combatentes em poemas, contos e crônicas. Uma obra organizada pela Edition Cultive. E não esqueça, escreva nos comentários. Eu quero ganhar nos comentários e não no chat. Boa sorte e boa leitura. Ouvindo, né, as palestras das nossas palestrantes, Diná, que veio lá do Cabo Verde, falando sobre a situação da mulher na literatura, né, mostrando vários aspectos interessantes, e Algemira, que tratou diretamente da questão de Maria Firmina dos Reis, também na literatura, sempre conhecendo, né, pontos que nós desconhecemos. Então, obrigada às 2, né, por estarem aqui hoje, por nos presentearem com os seus conhecimentos. E, encerrando esta noite, antes de encerrar, eu convido vocês a voltarem aqui no canal Cultive, no dia 11 de agosto, às 18h30. Essa noite, no dia 11, teremos uma palestra virtual com o mediador Gelson Paulino, presidente do Instituto Histórico de Areia, e tendo como palestrante José Alves de Lima, da Academia de Letras de Areia, com o tema O Gênio Cultural de Horácio de Almeida, e Bruno Gaudêncio, da Academia de Letras de Campina Grande, tema Horácio de Almeida e Maria Firmina dos Reis, encontros bibliográficos, ambos
estarão aqui mostrando e falando um pouco do trabalho de Horácio de Almeida, né, que contribuiu também para divulgar e trazer a história de Maria Firmina dos Reis. Não esqueçam de curtir esse vídeo, divulgar, deixar seus comentários aqui embaixo, inscrevam-se no canal e divulguem para os seus amigos, né? Assim você ajuda a divulgar também a história de Maria Firmina dos Reis. Meu muito obrigada a todos vocês, boa noite e até o dia 11. E que mais posso eu querer? De ver Camões, Dante e Romildo, de ver poeta e morrer, de ver